Você está prestes a descobrir algo que vai sacudir o seu mundo. Sim, estou falando diretamente com você. Esqueça por um instante o que te distrai, porque o que tenho a dizer não é só importante, é transformador. Não é por acaso que você está vendo isso. Deus te chamou, e o Espírito Santo quer te tocar agora, não depois. Sabe essa fome que você sente? O céu tem a resposta. Minha vida mudou quando o Espírito me ensinou a orar 3 vezes ao dia. Isso não é sobre religião, mas sobre uma relação real com Deus. Se você quer conhecê-lo a fundo, se o ama acima de tudo, continue aqui. O que vou compartilhar pode mudar sua vida espiritual para sempre. Antes de ir adiante, peço algo simples e com um grande propósito. Inscreva-se neste canal. Não é por mim, é para levar Jesus e o toque do Espírito a quem está cansado, perdido. Se você ama Jesus de verdade, clique em inscrever-se agora e fique até o final. Vou abrir meu coração e contar segredos de um lugar especial. Depois disso, você não será mais o mesmo. Agora, respire fundo, feche os olhos e diga: Espírito Santo, fala comigo. Ele está aqui, pronto para te encontrar. Existe um chamado que não se escuta com os ouvidos. Ele não grita, ele sussurra. É um sussurro para aqueles escolhidos para a intimidade com Deus. Quantas vezes, antes mesmo do sol nascer, senti algo forte me atraindo para uma presença que não conseguia explicar. Era o Espírito Santo. Ele me acordava, tirava do comum, para um momento sagrado. Com o tempo, entendi que ele me esperava antes do mundo despertar. Orar de manhã não é para você mostrar sua fé, é para se abrir de verdade a quem conhece seus pensamentos mais secretos. Minhas manhãs de oração viraram um tempo de entrega total, onde minhas falhas, medos e dúvidas eram colocados diante dele. Como o salmista dizia: de manhã me apresentarei a ti e esperarei. Aprendi a chegar cedo, não com listas, mas com o coração aberto, não para ganhar algo, mas para ser conquistada por ele de novo. No começo do dia, a alma é mais sincera. Antes das cobranças do mundo ou do peso da rotina, o Espírito Santo nos encontra. E ali, nesse momento puro, ele nos guia. É ele quem prepara nosso coração para os desafios diários. Ele nos lembra que somos amados não pelo que fazemos, mas por quem somos nele. A oração da manhã nos restaura. Se você não sentiu esse chamado sagrado, peça a ele para te despertar, não como um despertador, mas como uma doce canção na sua alma. Ele te quer antes dos outros, antes de qualquer outra tarefa. A oração da manhã é mais que um hábito, é o lugar onde seu dia é dedicado a Deus. E tudo, absolutamente tudo, flui desse primeiro encontro. Teve uma época em que eu achava que orar era uma obrigação, mas o Espírito Santo me mostrou algo bem mais profundo. Ele começou a me acordar antes do sol, não com palavras, mas com uma sensação interna que eu não podia ignorar. Era como se ele dissesse: Caterine, antes de você fazer qualquer coisa, deixe-me te tocar. Esse toque não tinha luz ou voz. Era paz, uma presença suave, mas inconfundível. Minha oração da manhã, naquele cantinho secreto, virou meu refúgio e minha força. Ao me render a esse chamado, eu não só ficava mais forte, eu era transformada. Muitas vezes eu só chorava, outras ficavam em silêncio. Mas em todos esses momentos, o Espírito Santo falava. Ele me falava de amor, de correções, de direção. Ele não me via como uma líder, mas como uma filha diante do Pai. E isso mudou tudo. Comecei a ver que o Espírito Santo não só quer nos dar talentos, ele quer nos encher de vida. Minhas manhãs de oração se tornaram um lugar onde meus dons eram purificados pelo amor, e meus propósitos, lavados pela presença de Deus. Você pode até usar seus dons sem orar sempre, mas nunca vai agir com amor de verdade sem estar cheio do Espírito. Ele me ensinou que o que importa não é quanto a gente ora, mas o quanto a gente se entrega na oração. Entenda isso. Ele te chama por amor, não por dever. Ele quer ser seu primeiro pensamento, seu primeiro olhar, sua primeira conversa. E quando você atende cedo, no silêncio da manhã, algo poderoso acontece. Seu espírito se conecta com o céu. E, querido, quando o céu governa seu espírito, o mal não tem como te vencer no dia. Lembro como se fosse hoje,
do dia em que percebi que orar não era para agradar a Deus, mas porque eu não conseguia mais viver sem Ele. A oração virou minha respiração. Não me forço a respirar, e não me forço a buscá-lo. Ele se tornou uma necessidade vital. Mesmo orando sempre, o Espírito Santo me ensinou que há algo especial em ter momentos só para Ele. Ele me mostrou Daniel. Mesmo preso e em perigo, Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6h10. Não por um costume sem sentido, mas para manter sua alma ligada ao céu. Foi assim que comecei a ter 3 encontros fixos com o Espírito, manhã, tarde e noite. Cada um com um propósito, cada um como um lugar onde minha alma podia beber. E com o tempo, cada um virou essencial. A oração da tarde se mostrou muito importante para mim. É a parte do dia em que tudo parece nos afastar do que é sagrado. As tarefas aumentam, as distrações aparecem, a alma cansa. Mas quando paro, mesmo que por 15 minutos, e volto para aquele lugar secreto, tudo dentro de mim se acalma. O Espírito Santo não só refresca minha mente, ele renova minhas forças. É um reencontro no meio da jornada, como água no deserto. Entenda, você não precisa orar 3 vezes ao dia para ser amado por Deus. Mas se você quer uma conexão mais profunda, experimente esse ritmo santo. Comece com sinceridade. Marque esses encontros não como uma tarefa, mas como uma resposta de amor. Quando oramos de propósito, dizemos ao Espírito: você é a prioridade. E Ele, com carinho, responde com sua presença doce. Se o Espírito Santo está falando com você até aqui, não ignore. Inscreva-se já neste canal para que esta mensagem continue moldando seu coração. É mais que um clique, é um compromisso com o que o céu está construindo na sua vida. Há um momento, entre o meio-dia e o fim da tarde, em que a alma começa a ficar exausta. Os pensamentos se embolam, o corpo se agita e a ansiedade tenta dominar. Foi exatamente aí que o Espírito Santo me ensinou a criar um altar, o altar da tarde. Não um altar físico, mas um altar dentro do coração, um lugar onde tudo é colocado de novo diante de Deus. Por quê? Por mais que a gente comece bem o dia, precisamos nos reajustar no meio do caminho. Lembro de uma tarde em que tudo parecia dar errado, pessoas cobrando, decisões difíceis, e eu me sentindo fraca, vazia. Mas eu parei, fechei a porta do quarto, ajoelhei e disse: Espírito Santo, estou aqui de novo. E ele veio. Veio como um médico cuidando do doente. Veio como uma brisa suave na alma. Em minutos, tudo mudou, não por fora, mas por dentro. Fui recomposta. O peso sumiu, a mente clareou, o espírito ficou firme. Esse altar da tarde é um presente de Deus. É onde entregamos resultados, medos, elogios e críticas. É onde confessamos nossas fraquezas antes que elas virem grandes problemas. E é também onde, muitas vezes, o Espírito nos surpreende com novas direções. Ele nos fala coisas que não pediríamos de manhã, porque à tarde, com sua sabedoria, revela outras necessidades. A oração da tarde é a oração do discernimento. Querido, não deixe de lado essa hora. Talvez para você seja às 14 horas ou 16 horas. O horário exato não importa. O que importa é que você pare e se lembre dele. Como o sacerdote do templo que oferecia incenso à tarde, Êxodo 38, você também pode levantar seu coração como um perfume agradável diante de Deus. E ali, nesse altar escondido entre seus afazeres, você será renovado. Algumas das orações mais fortes que fiz, eu nem consegui falar. Tinha momentos em que o peso era grande demais, a dor profunda demais, a confusão intensa demais. Aí eu só me entregava, ficava de joelhos, sem palavras, só lágrimas, só suspiros. E nesses momentos, algo sobrenatural acontecia. O Espírito Santo assumia. Ele orava por mim e em mim. Entendi, com admiração e gratidão, o que Paulo disse: o Espírito intercede por nós com gemidos que a gente não consegue expressar. Romanos 8h26. Que mistério glorioso! O próprio Deus orando dentro de nós. Como entender isso? Não dá. A gente só pode se entregar.
E essa oração feita pelo Espírito é perfeita. Ela nunca falha, nunca é egoísta, nunca é limitada pela nossa visão. Ela alcança o céu com precisão, porque o Espírito conhece a vontade de Deus. E mesmo que não vejamos resultados na hora, algo sempre acontece, porque Ele nunca ora em vão. Comecei a ver que os momentos de maior fraqueza são, na verdade, chances para uma intervenção divina ainda maior. Quando não sei o que pedir, quando não consigo falar da minha dor, quando tudo que tem é um gemido, é aí que o céu age com mais força. Porque o Espírito Santo em mim não depende do meu jeito de falar, ele depende da minha entrega. E onde há entrega, há manifestação. Então, se hoje você está sem forças para orar, não desista. Ajoelhe-se. Fique em silêncio. Deixe o Espírito fazer por você o que você não consegue sozinho. Ele é seu ajudador, seu intercessor, seu consolador. E quando ele intercede, o impossível acontece, o céu se abre, e você, mesmo sem entender tudo, será sustentado por uma paz que vai além de tudo que se pode entender. Quando o dia termina, as luzes se apagam e o corpo começa a sentir o cansaço. Existe um momento muito valioso que muitos ignoram, mas que é tão importante quanto o nascer do sol. Falo da oração da noite. Essa oração não é para fazer milagres ou lutar batalhas espirituais. Ela é, antes de tudo, um momento de gratidão e de paz com Deus. É quando a gente olha para trás e vê o cuidado do Senhor nas coisas pequenas e grandes. É quando, em silêncio, dizemos: obrigado, Espírito Santo. Obrigado por ter ficado comigo hoje. Aprendi que terminar o dia orando é como selar uma carta pro céu. A oração da noite finaliza tudo o que foi vivido, consagra os erros e acertos, e entrega a Deus o que não podemos mais mudar. Às vezes, eu ajoelhava ao lado da cama e só chorava de gratidão. Outras vezes, confessava meus erros, e Ele vinha com sua graça e me cobria de paz. Era como um abraço do céu antes de dormir, um lembrete de que o amor de Deus não depende do nosso desempenho diário, mas da nossa entrega contínua. Essa oração também é um ato de confiança. Dormir é se entregar ao que não se conhece, é parar de vigiar, é baixar a guarda. Por isso, à noite, eu entrego tudo a Ele, minha família, meus compromissos, minhas preocupações. Eu digo: Espírito Santo, guarda minha mente, visita meus sonhos, renova meu espírito enquanto durmo. E sabe o que acontece? Ele age como o guarda que vigia a cidade. Ele me vigia. E quando acordo, muitas vezes percebo que fui curada durante a noite, não só no corpo, mas na alma. Quero te animar, não deixe seu dia terminar sem esse último encontro. Não permita que a correria te tire esse momento com quem você ama na sua alma. Mesmo que seja por alguns minutos, feche os olhos, respire fundo e diga: Tu foste fiel, Senhor. Esse simples gesto muda o ambiente do quarto. Transforma o cansaço em descanso de verdade. E você vai perceber que, mesmo dormindo, o Espírito Santo continua agindo em você. Alguém pode ver o hábito de orar 3 vezes ao dia e pensar: isso é uma rotina? Sim, é uma rotina, mas uma rotina sagrada. Não é uma repetição fria, mas um ritmo espiritual que dá melodia à minha relação com o Espírito Santo. Algumas rotinas prendem, mas outras libertam. E essa me libertou, porque quanto mais eu voltava a Ele nesses 3 momentos diários, mais meu coração se conectava com o céu. E o que começou como disciplina virou prazer. Não posso prometer que você sentirá algo grandioso sempre. Nem eu senti. Mas posso te prometer que, com o tempo, algo vai mudar dentro de você. Aos poucos, a ansiedade enfraquece, o medo se cala, a dúvida diminui. Isso porque uma alma que vive na presença de Deus não pode viver em tormento. O Espírito Santo, com seu carinho, começa a fazer morada, não só nos momentos de oração, mas em todo o seu ser. A rotina se torna relacionamento, a repetição vira revelação. Houve dias em que eu não queria orar. Estava cansada, irritada, ferida. Mas fui mesmo assim. E nesses dias, descobri uma das maiores verdades da vida espiritual. Não oramos porque sentimos, oramos porque cremos. A fé me levava ao lugar secreto quando o sentimento não me impulsionava,
e o Espírito me encontrava mesmo nos meus momentos mais fracos. Ali percebi que ele não busca perfeição, ele busca disponibilidade. Ele não quer show, ele quer presença. Então, querido, não veja a oração frequente como um peso, é uma bênção, é ter a presença dele sempre. Comece devagar, mas com constância. Deixe que esses 3 momentos diários sejam como marcos em seu caminho. Porque toda vez que você para orar, você está dizendo: minha vida pertence ao Senhor. E essa entrega repetida, dia após dia, transforma sua história. Ela molda seu caráter e abre espaço para o Espírito Santo governar, e não apenas visitar sua alma. Você sente isso? Essa presença suave é Ele. Se você ama Jesus e quer crescer na fé, clique em inscrever-se agora. Faça parte dessa obra que não é minha, é do Espírito. O vazio, aquele silêncio dentro da gente que grita, mesmo quando tudo em volta parece cheio. Acredite, eu sei bem o que é isso. Já estive cercada de gente, aplaudida, reconhecida. E mesmo assim, em alguns momentos, me sentia vazia por dentro. Foi nesse vazio que o Espírito Santo me ensinou uma das maiores lições. Caterine, só eu posso preencher o que ninguém mais consegue tocar. Por isso, orar 3 vezes ao dia virou meu remédio contra o vazio. Você pode ter sucesso, conquistas, status, e ainda sentir um buraco dentro de si. Isso porque o coração humano não foi feito para viver longe de Deus. Ele não quer ser um extra na sua fé, ele quer ser o centro. E quando a gente não se encontra com ele, o vazio aumenta, mesmo que a vida pareça cheia de bênçãos. Porque nenhuma bênção substitui a presença, e nenhum sucesso substitui a intimidade. Teve uma fase em que eu tentava resolver tudo sozinha. Eu orava, sim, mas de forma rápida, distraída. E foi aí que o vazio começou a me consumir. Até que um dia, chorando, me prostrei e disse: Espírito Santo, eu só quero você. E ele veio, sem me julgar, mas com muita bondade. Ele me abraçou no espírito e me fez entender que o vazio que eu sentia era saudade de Deus. Não que ele tivesse ido embora, mas eu havia me distraído. Por isso, querido, se hoje você sente esse vazio, volte para ele. Tenha esses 3 encontros diários, não como uma regra, mas como um resgate para a sua alma. Porque cada oração é uma chance de encher o coração, de arrumar o interior, de ouvir a voz que dá sentido a tudo. E com o tempo, você verá que onde antes havia um buraco, agora haverá uma fonte de vida que jorra direto do trono da graça. Muitos dos milagres que vi, e foram milhares ao longo dos anos, não começaram quando a pessoa foi tocada publicamente. Não. Muitos desses milagres começaram horas antes, no lugar secreto da oração. Começaram quando, sozinha no meu quarto, eu ajoelhava e dizia: Espírito Santo, eu não posso fazer nada sem ti. E ali, nessa entrega, algo se movia no mundo espiritual. Porque toda manifestação visível de Deus começa primeiro na oração que ninguém vê. A oração que gera milagres muitas vezes é feita longe dos olhos das pessoas. Ela é simples, mas verdadeira, é curta, mas cheia de fé. Lembro de um dia, antes de um grande evento em Los Angeles, em que me senti totalmente incapaz. Ajoelhei ao pé da cama, com as mãos tremendo, e orei: Jesus, não me deixe te envergonhar. E naquela noite, mais de 50 pessoas foram curadas na hora. Não por mim, não pela minha fé, mas porque o Espírito Santo foi chamado e ele veio. Nunca subestime o poder de uma oração feita com o coração humilde. Não importa se você é pastor, dona de casa, empresário ou aposentado. Quando você ora, o céu escuta. E quando o céu responde, o impossível se curva diante do nome de Jesus. O milagre não depende do que você faz, ele depende da sua presença. E a presença vem quando você convida o Espírito, não só uma vez, mas sempre, com respeito e paixão. Então, se você quer ver milagres, comece a orar. Não para ter poder, mas para ter proximidade. Não para ser visto, mas para ver a glória de Deus. Porque a oração não é só um pedido, é o canal por onde o céu toca a terra. E quando esse canal está limpo, sem orgulho, sem regras, sem pressa, querido, prepare-se.
Os céus vão se abrir sobre você. Mesmo depois de décadas de trabalho, de tantas experiências maravilhosas com o Espírito Santo, ainda hoje me pego pedindo: ensina-me a orar de novo. Porque orar não é algo que você aprende uma vez e pronto. Orar é algo que a gente descobre sempre de novo em cada fase da vida, em cada novo desafio, em cada momento de amadurecimento. O Espírito Santo é um professor paciente. Ele não cansa de nos ensinar, se estivermos dispostos a aprender para sempre. Tive fases em que a oração fluía como um rio, e outras em que parecia um deserto. Mas em ambas, nunca parei de buscar, porque o segredo não está no lugar, mas na entrega do coração. E toda vez que eu dizia ensina-me, ele respondia, às vezes em silêncio, outras com lágrimas, outras com palavras que eu jamais teria pensado. Mas ele sempre respondia. Porque Deus quer filhos que o queiram mais, não apenas mais coisas dele para si mesmos. Muitos querem orar como uma fórmula, como uma chave para bênçãos. Mas o Espírito Santo quer nos ensinar a orar como um relacionamento. Ele quer nos ensinar a ouvir, a esperar, a confiar, a descansar. E quando pedimos ensina-me, estamos mostrando que não sabemos tudo, que ainda dependemos dele. E essa dependência agrada a Deus, porque os céus não se abrem para os fortes, mas para os humildes. Então, hoje, mais do que pedir milagres, mais do que querer resultados, mais do que buscar respostas, diga: Espírito Santo, ensina-me a orar. Peça isso 3 vezes ao dia, todos os dias, e ele te guiará, às vezes com a palavra, às vezes com experiências, mas sempre com amor. E no fim, você vai perceber que o maior milagre da oração não é o que ela faz ao seu redor, mas o que ela transforma dentro de você. Antes de continuar, pause e inscreva-se neste canal. Se esta palavra está te tocando, imagine quantas outras vidas podem ser alcançadas por ela, e você pode ajudar nisso. Existem momentos em que as palavras não são necessárias. Já aconteceu com você? De sentir sua alma tão cheia de dor, de surpresa ou só de cansaço, que não havia mais o que dizer. Foi nesses momentos que descobri uma das orações mais puras, o silêncio diante de Deus. Não o silêncio de orgulho ou de falta de fé, mas o silêncio respeitoso de quem reconhece que está diante de algo infinitamente maior. O Espírito Santo me ensinou que às vezes o mais poderoso que posso fazer é ficar em quietude. Em um mundo que valoriza o barulho, a fala, o desempenho, o silêncio espiritual é um ato de fé santa. Quando me calo, dou espaço para ele falar. Quando paro de argumentar, de pedir, de tentar controlar, abro espaço para ele agir em áreas que nem sei que preciso de cura. Teve tardes em que eu entrava no meu quarto, fechava os olhos e simplesmente respirava na presença dele, sem uma palavra. E nessas horas, saía mais transformada do que em muitas horas de oração falada. Isso porque o silêncio, quando entregue ao Espírito, vira linguagem divina. Ah, quantas vezes ouvi gente dizendo: Caterine, sinto que Deus está longe de mim. E eu dizia com todo o amor e autoridade do Espírito: meu querido, ele não está longe. Você é quem se distraiu. O Espírito Santo não é um convidado que aparece de vez em quando. Ele é o amigo fiel, o consolador que fica, o Deus sempre presente. Se você tem o nome de Jesus no coração, se o confessou como Senhor, então o Espírito mora em você, mesmo que você não o sinta sempre. Teve dias na minha vida em que eu mesma me sentia distante. Pregava para multidões e ainda assim, voltava para o quarto e perguntava: onde estás, Senhor? Mas com o tempo aprendi, Ele nunca me deixou. Eu só estava ocupada demais com outras vozes. Ele é respeitoso, não grita por atenção, não força a entrada. Ele espera ser convidado. E quando você o chama com sinceridade, não importa onde esteja, ele vem. Como ele vem! Lembre-se, ele está no carro, no hospital, na cozinha, no escritório. Não há lugar onde o Espírito não possa aparecer. E o que ele espera é simples: um coração humilde, uma boca que o chame, uma alma que o deseje. Ele não pede perfeição, ele pede fome. E quando você diz: Espírito Santo, eu preciso de ti mesmo no meio da confusão, ele se derrama como chuva em terra seca. Ele preenche o que ninguém mais pode tocar. Então,
Não acredite na mentira de que você está sozinho. Você pode ter se afastado de perceber a presença, mas ele nunca se afastou de você. Volte para ele. Fale com ele como quem fala com um amigo, como quem confia. E você verá que o Deus que parecia distante, na verdade, estava esperando um simples gesto de reconexão. Eu sei que para muitos, começar a orar 3 vezes ao dia parece um esforço, uma tarefa chata, uma disciplina difícil. E sim, no início é. Mas deixe-me te contar um segredo: a disciplina vira desejo. Quando você continua, mesmo sem vontade, sem sentir nada, mesmo cansado, chega um ponto em que a alma começa a querer muito aquele momento. O que era esforço vira prazer. O que era obrigação vira um encontro esperado. Já vivi isso muitas vezes. Depois de longos dias viajando, ministrando, curando, atendendo pessoas, meu corpo só queria deitar. Mas algo em mim, algo mais forte que o cansaço, me levava ao lugar de oração. E ali, onde humanamente eu não teria forças, o Espírito me renovava. Era como encontrar o amor da minha alma, um encontro secreto, íntimo, puro. E ao sair dali, eu não só me sentia viva, eu me sentia conectada de novo com o céu. Esse é o poder de uma vida de oração constante. Ela cria raízes fortes que seguram árvores grandes. As emoções passam, as estações mudam, as situações variam, mas a árvore plantada perto das águas não seca, e a água é a presença dele. Quando você ora sempre, você não é mais controlado pelos seus sentimentos. Você é controlado pela fidelidade de Deus. Você não vive de altos e baixos na fé. Então, mesmo que no início seja difícil, insista. Não porque você é forte, mas porque ele merece. Com o tempo, o lugar de oração será seu refúgio preferido. Você vai olhar para o relógio, esperando por aquele momento com alegria, com sede. E nesse dia, você vai entender que a oração é o lugar onde a alma encontra o eterno e nunca mais quer sair. Se eu tivesse buscado a fama, teria perdido o Espírito. Mas eu busquei, e o Espírito me ensinou algo que quero te passar de coração. A oração nunca pode ser para aparecer. A oração que move o céu é aquela feita no secreto, no quarto fechado, com o coração aberto. Quando oramos para sermos vistos, perdemos a essência. Mas quando oramos para sermos tocados por Deus, encontramos a glória. Nos meus anos de trabalho, vi muitos querendo palco, mas poucos dispostos a se ajoelhar para orar. Muitos queriam os dons, os milagres, o reconhecimento, mas esqueciam que tudo isso só se mantém com uma vida íntima com o Espírito Santo. A intimidade não pode ser trocada por técnica, talento ou experiência. A presença de Deus é dada a quem a deseja mais do que qualquer coisa. Não é errado querer impactar vidas, mas é perigoso querer impactar sem antes ser impactado. A oração é onde Deus nos transforma para depois nos usar. É onde Ele tira nosso orgulho, cura nossas feridas, corrige nossas intenções. É ali que choramos antes de fazer os outros sorrirem. É ali que nos esvaziamos antes de sermos usados. Por isso, nunca inverta a ordem. Intimidade antes de influência, presença antes de aparecer, entrega antes de visibilidade. Querido, guarde isso. O altar mais poderoso é aquele que ninguém vê. É o que você constrói no seu quarto, nas manhãs silenciosas, nas tardes cansadas, nas noites solitárias. E é desse altar escondido que a glória de Deus flui. Se você orar para ser íntimo, Deus te fará frutífero. Mas se orar para ser famoso, pode até crescer, mas sem raiz. E árvore sem raiz não dura. No fim das contas, o que posso te dizer é que orar 3 vezes ao dia não é uma tática, não é um método, é uma resposta de amor. Não oro para manter uma imagem espiritual. Oro porque fui amada por um Deus tão grande, tão bom, tão pessoal, que a única resposta lógica é: quero estar contigo o tempo todo, de manhã, à tarde e à noite. Esses momentos viraram sagrados, encontros com o amor da minha alma, e Ele sempre está lá, esperando. A oração da manhã é meu tempo de entrega. É quando digo: aqui está meu dia, meus planos, meus medos, minha mente. Tome tudo, Espírito Santo. A da tarde é meu apoio. É quando volto a Ele, dizendo: ainda estou aqui. Fica comigo.
E a da noite é minha celebração. É quando digo, obrigada por não me deixar. Obrigada por me guiar. Essas 3 orações não são obrigações religiosas, são 3 declarações de amor ao longo do dia. Quando você começa a ver a oração assim, tudo muda. Deus deixa de ser uma ideia e se torna companhia constante. A fé deixa de ser teoria e vira relacionamento. O Espírito Santo deixa de ser um assunto de estudo e vira um amigo inseparável. E isso, meu querido, é a maior recompensa da vida cristã, a presença de Deus todos os dias. Agora, ao terminar essa conversa, não quero que você só entenda isso. Quero que você experimente. Comece hoje, 3 encontros, curtos ou longos, mas sinceros. E você verá, sua vida mudará, seu coração ficará forte e a doce voz do Espírito Santo será o som mais precioso que você vai conhecer. Porque quem se dedica à oração constante se torna íntimo do céu e nunca mais será o mesmo. Meu querido, se você chegou até aqui, é porque dentro de você há uma fome, uma sede que só o Espírito Santo pode matar. Não ignore esse chamado, não adie esse toque. Ele está aí agora mesmo, batendo na porta do seu coração. 3 vezes ao dia, ele quer te encontrar. Não só com palavras, mas em espírito, em verdade, em união. Ele quer andar com você, te ensinar, te amar. Não resista. Eu não estou aqui por mim, estou aqui por ele. Tudo que falo, tudo que compartilho, é para que você o conheça como eu o conheci. Porque depois que você sente essa presença doce, nada mais no mundo te satisfaz. Nenhuma distração, nenhum sucesso, nenhuma emoção. Só Jesus. E se seu coração agora diz, eu amo, então tenha um pedido. Se você ama Jesus, se o ama de verdade, inscreva-se neste canal. Não por números, não por vaidade, mas para que essa mensagem continue alcançando vidas, para que mais corações sejam tocados, para que essa voz, que só quer exaltar o nome dele, chegue a todo lugar onde houver alguém com sede de Deus. Cada clique é uma semente. Cada compartilhamento é uma ponte. Você pode fazer parte disso. Então, querido, antes de sair, clique em inscrever-se, ative o sininho e deixe o amor que você tem por Jesus se mostrar com um simples gesto de fé e compromisso. Porque o céu se alegra quando alguém diz com palavras e ações, eu amo o Senhor. E eu estarei aqui, esperando por você no próximo encontro, com o coração aberto e o Espírito Santo sempre no centro.